Salve galera, aqui quem fala é o Ednei Urshey, trazendo mais uma aula aqui para vocês. E nesta aula nós vamos trabalhar com casas decimais. Eu tenho aqui uma tabela onde eu digitei aqui o tamanho de uma caixa de papelão. Então tem aqui uma largura, um valor para altura e um valor para profundidade aqui, todos em centímetros. E se você tentar digitar, então aqui no caso eu estou trabalhando com duas casas decimais, aqui nenhuma, e aqui com três casas decimais. Se você tentar digitar, por exemplo, duas casas decimais aqui, completando com 0,00 e der um Enter, o Excel ele não mostra o 00. Né? Então, por padrão, as casas decimais com 0, à direita, ele vai estar ocultando. Então, para você resolver esse tipo de problema, você tem esses botõezinhos aqui em cima, ó. Botão para aumentar casas decimais e ao lado o botão para diminuir as casas decimais. Tá? Então, se eu quiser aumentar o número de casas decimais, eu deixo a célula selecionada e vou clicar aqui, ó. Então, cada clique ele aumenta uma casa. Aí agora ele tem duas casas decimais aqui. Tá? O legal é que esses botões eles também trabalham com arredondamento. Então, qual que é a regra de arredondamento? Então, vou arredondar essa célula aqui que tem três casas decimais. Então a regra é a seguinte, eu vou aumentar uma casa, só para mostrar aqui. Eu tenho quatro casas decimais, se eu quiser transformar para 3, a regra é a seguinte. Se essa última casa aqui tiver entre 0 e 4, ele não vai arredondar o número anterior a ele. Se essa casa tiver entre 5 e 9, ele vai aumentar o valor da casa anterior. Tá, então vamos lá. Aqui eu tenho 0. Então, se eu arredondar para 3 casas, ele está entre 0 e 4. Ele não vai alterar essa casa anterior aqui. Então, vamos lá. Tá? Se eu arredondar para 2 casas, então essa aqui está entre 5 e 9. Então, a casa anterior vai aumentar um valor. Olha lá, virou 3. Se eu clicar novamente, ele está entre 0 e 4. Então, o 8 não vai ser alterado. E se eu clicar mais uma vez, então aqui ele está entre 5 e 9, aqui vai virar 31, ele vai arredondar para cima. Tá ok? Então ele também trabalha com essa parte de arredondamento. Então lembrando, entre 0 e 4 ele não altera o valor anterior, entre 5 e 9 ele aumenta uma casa em um número a casa anterior. Tá? Se eu quiser aumentar o número de casas aqui, é só clicar. Ele volta ao normal como era anteriormente. Então deixei todas as casas aqui em duas casas decimais. Tá ok, pessoal? Então não deixa de assinar o mini curso, não deixem de assinar o nosso canal no YouTube e nos vemos na próxima aula. Um abraço, pessoal!